Algumas pessoas buscam o barulho do mundo para se sentirem vivas. Buscam o caos das cidades, o brilho incessante das telas e o volume máximo das conversas vazias, tudo para não terem que lidar com o que pulsa, silencioso, por baixo da pele. Nós, aqui, buscamos a raiz do silêncio, e nesse silêncio estive pensando. Existe uma tendência moderna de medir absolutamente tudo o que é visível. Contamos os passos que damos no relógio, os batimentos cardíacos, as horas de produtividade e os minutos de sono que nunca parecem suficientes. Algumas pessoas contam calorias com uma precisão matemática, tentando controlar cada grama de energia que entra no organismo. Mas existe um outro tipo de contagem, muito mais silenciosa e talvez infinitamente mais pesada. Existem pessoas que contam as vezes que engoliram o que realmente queriam dizer. Pessoas que carregam o peso de cada frase que ficou presa na garganta, de cada não que foi sufocado por um sim educado, de cada verdade que morreu no ar seco do medo. O tema do nosso mergulho de hoje é sobre esse território subterrâneo, o corpo que guarda o que a boca nunca disse. Porque a verdade é que o silêncio não é um vazio. O silêncio é uma matéria densa que se acumula nas dobras da nossa existência, criando uma geologia interna feita de extratos de palavras não ditas. A estranheza de habitar um solo silencioso. A vida acontece em camadas e, na maior parte do tempo, nós simplesmente esquecemos da estranheza absoluta de estarmos vivos. Você acorda, prepara o seu café, observa a fumaça subindo da xícara e responde mensagens automáticas enquanto o dia corre. Mas, de vez em quando, no meio dessa rotina comum, algo muda. Surge uma percepção estranha, um silêncio interno que abre espaço para uma pergunta que normalmente fica escondida atrás do modo automático. Eu estou aqui. Parece uma afirmação óbvia, quase boba, mas se você realmente presta atenção nesse pensamento por alguns instantes, ele começa a revelar um mistério profundo. Você percebe que está dentro de um corpo, olhando o mundo através de 2 olhos e escutando sons que chegam pelos seus ouvidos. Esse corpo não é apenas uma máquina biológica que respira sem você precisar lembrar ou que faz o coração bater sem ordens. Ele é o ponto onde o universo começa a perceber a si mesmo. Sócrates dizia que a vida não examinada não merece ser vivida, não por uma necessidade de análise intelectual, mas porque há algo profundamente humano em notar o fato curioso de estarmos aqui, ocupando um espaço no tempo. Pense na magnitude disso. Átomos que foram forjados no interior de estrelas antigas, bilhões de anos atrás, agora formam os seus ossos, os seus músculos e o seu sangue. O ferro que corre nas suas veias nasceu em explosões estelares colossais que aconteceram muito antes de qualquer consciência existir. E agora, esses mesmos átomos estão aí, parados, guardando o peso de palavras que você decidiu silenciar. Quando você engole uma verdade, ela não desaparece no vácuo do espaço. Ela se organiza dentro de você, transformando o seu corpo em um arquivo de sementes que nunca brotaram. Se passamos a vida contando calorias e ignorando essas palavras engolidas, o organismo começa a reclamar de um peso que nenhuma métrica externa pode explicar. O que a boca não fala, o corpo transforma em raiz. O cotidiano impessoal e o deslocamento da alma. Muitas vezes vivemos o que o filósofo Martin Heidegger chamava de cotidiano impessoal. Vivemos como se vive, falamos como se fala e seguimos o ritmo esperado pela sociedade sem questionar. É o modo automático que Friedrich Nietzsche dizia ser necessário, uma certa dose de esquecimento, para suportarmos o peso do mistério da existência,
Se ficássemos o tempo todo conscientes da nossa finitude e da imensidão do cosmos, talvez fosse difícil demais atravessar um dia comum. Mas, em certos momentos, a consciência interrompe esse fluxo e você passa a sentir-se deslocado, como se a terra sob seus pés já não fosse tão firme. Não é que você esteja perdido. Você sabe o seu endereço e o seu nome, mas existe uma pequena distância, como se parte de você estivesse participando das situações e a outra parte estivesse observando o próprio viver. Você nota o ritmo ensaiado das conversas, as opiniões que surgem com uma facilidade extrema e as certezas que, no fundo, parecem ser bem frágeis. Nesse deslocamento, você percebe que o ambiente habitual já não o envolve da mesma forma. Jean-Paul Sartre dizia que o ser humano é uma criatura condenada à consciência. Quando o pertencimento deixa de ser automático, você passa a notar os padrões, os ritmos e as respostas esperadas que antes eram invisíveis. É um cansaço existencial, como se você estivesse entre o automático que já não encaixa e o novo que ainda não surgiu para dar voz à sua verdade. O corpo sente quando as antigas formas de viver deixam de fazer sentido, mas o solo ainda está duro demais para as novas palavras brotarem. A geologia da mente, escavando a sombra. Se decidirmos sondar um pouco além da superfície da nossa pele, percebemos que a consciência não é algo fixo, mas um movimento constante em direção às nossas profundidades. Na superfície, os pensamentos são rápidos, organizados e fáceis de entender. É o lugar das respostas prontas, onde você diz, eu sou assim, para delimitar a sua identidade. Mas quando você decide descer em sua própria história, a clareza imediata começa a diminuir devagar. Você começa a notar coisas que antes não apareciam, correntes de emoção quase imperceptíveis, movimentos lentos e formas de dor que não têm contorno definido. É aqui que moram as palavras que você engoliu. Elas deixam de ser frases claras e tornam-se ecos, lembranças que aparecem sem aviso e sensações de peso no peito que não têm nome. Ludwig Wittgenstein dizia que existem coisas que não podem ser totalmente explicadas em palavras porque são grandes demais para a estrutura da linguagem. Tentamos descrever a imensidão da nossa vida usando apenas o pequeno copo das palavras cotidianas. Na profundidade, você percebe que a mente não é apenas aquilo que você controla. Ela é também esse movimento silencioso que continua mesmo quando você não presta atenção. Carl Jung falava da sombra como essa parte de nós que não é imediatamente visível, mas que faz parte de quem somos. O corpo guarda essa sombra, guarda as contradições e os desejos que não seguem uma lógica clara. Escavar essa raiz do silêncio gera desconforto, porque a simplicidade da superfície se dissolve, revelando que existem muitas versões de você coexistindo no mesmo solo. O mito do momento perfeito e a espera que adoece. Muitas vezes, guardamos o que queremos dizer porque estamos esperando o momento ideal. Somos como o pescador da parábola que acordava cedo, ia até a margem, preparava toda a sua vara, mas nunca lançava a linha. Ele dizia que ainda não era o momento certo. Esperava o vento diminuir, o sol subir ou a água ficar mais calma. Ele passava horas com tudo pronto, mas sem nunca agir, acreditando que no dia seguinte a pesca seria melhor. Nós fazemos o mesmo com as nossas palavras e com a nossa vida. Adiamos a expressão da nossa verdade para um depois que nunca chega exatamente como imaginamos. Acreditamos que o presente é apenas um corredor estreito que nos conduz até algum momento definitivo onde tudo finalmente vai se alinhar e poderemos, enfim, dizer o que pensamos. Mas o futuro
nunca chega como o futuro, ele chega sempre como agora, carregando as mesmas incertezas e as mesmas perguntas. Viver esperando o cenário absolutamente seguro para ser autêntico é uma armadilha, porque a vida raramente respeita os planos que fazemos para ela. O momento perfeito quase nunca aparece, e o sinal claro que tanto desejamos raramente chega. A vida oferece apenas o movimento e a possibilidade de caminhar, mesmo quando o mapa está incompleto. Como dizia Alan Watts, a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma dança que acontece momento após momento, mesmo quando estamos ocupados demais tentando descobrir o sentido da música, pessoas temporárias e o inventário dos silêncios. Nesta busca pela raiz do silêncio, cruzamos com muitas pessoas que pertencem apenas a um capítulo específico da nossa história. Heráclito nos lembrou que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, pois tanto a pessoa quanto o rio já mudaram. Às vezes, o que o nosso corpo guarda são palavras destinadas a alguém que já seguiu outro caminho. Existe uma expectativa silenciosa de permanência nas relações, uma ideia de que o que é importante precisa durar para sempre. Mas a realidade humana é feita de fluxo e impermanência. Algumas pessoas foram feitas para atravessar apenas um pedaço da estrada conosco. O valor de uma conexão não está necessariamente na sua duração, mas no impacto que ela teve enquanto existiu. Em vez de carregar a dor do que não foi dito para quem já partiu, podemos observar o que ficou, as palavras que ainda ecoam na memória e as experiências que ajudaram a construir as raízes de quem somos hoje. O silêncio que você guardou de uma relação que acabou não precisa ser um fardo, ele pode ser o adubo para a sua próxima fase de crescimento. O labirinto do pensar demais e o espelho interno. Quando a boca cala e o corpo guarda, a mente tende a gritar através do pensamento excessivo. O pensamento é uma habilidade extraordinária que diferencia os seres humanos de qualquer outra criatura, permitindo-nos analisar e reconstruir o mundo internamente. Mas existe uma fronteira sutil entre pensar e pensar demais. Quando o movimento interno se intensifica, a mente passa a revisitar conversas do passado, palavra por palavra, tentando encontrar a resposta perfeita que nunca foi dada. Analisamos decisões antigas por todos os ângulos e imaginamos cenários futuros, cheios de detalhes catastróficos. De repente, o interior se transforma em um lugar barulhento, uma sala cheia de espelhos onde cada pensamento reflete outro e cada dúvida gera novas incertezas. Os estoicos diziam que grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de controlar o que está além do nosso alcance. Quando pensamos demais, deixamos de viver a experiência direta para viver apenas a interpretação dela. No entanto, a mente que pensa também é capaz de observar a si mesma. Existe um pequeno espaço entre você e o seu pensamento. Quando você percebe esse espaço, os pensamentos deixam de parecer ordens e passam a ser apenas eventos, como movimentos que surgem e se dissolvem no solo da sua consciência. Você não é o barulho da sua mente. Você é a terra vasta que observa esse barulho. Aprender a distinguir entre as histórias que a mente conta e a realidade da experiência é uma das habilidades mais importantes que podemos desenvolver. O encontro com a presença, libertando o solo. A estranha sensação de estar vivo talvez seja justamente essa percepção inesperada de que, enquanto tentávamos entender o significado de tudo e guardávamos o que sentíamos, a vida já estava acontecendo nos pequenos detalhes. Martin Buber chamava isso de encontro com o presente.
É a consciência de estar realmente aqui, notando a temperatura do ar e a sensação do próprio corpo ocupando um lugar no mundo. Mergulhar na raiz do silêncio não é sobre chegar a um fundo definitivo onde todas as respostas estão escritas. Talvez essa exploração nunca tenha sido sobre encontrar algo, mas sobre perceber o quanto de espaço existe dentro de você. Você é esse território imenso, com suas camadas de memória, seus movimentos internos e suas profundidades invisíveis. O corpo que guarda o que a boca nunca disse é um corpo que está vivo, que sente a pressão do tempo e a densidade das escolhas. Mas quando você para de exigir definições claras e aceita que a vida é um fluxo contínuo e incompleto, uma leveza silenciosa começa a surgir. Você percebe que não precisa organizar cada pensamento para estar em paz e que não precisa desenterrar cada palavra engolida de uma vez para habitar a própria pele com dignidade. A liberdade não vem da resolução de todos os silêncios, mas da aceitação de que nem tudo precisa ser nomeado para ter valor. A raiz final, onde a vida começa. A vida não acontece quando você finalmente acha que tudo está pronto ou quando finalmente diz tudo o que guardou. Ela acontece agora, no meio das tentativas imperfeitas e das perguntas que ainda não têm resposta. O milagre não é realizar algo extraordinário, como caminhar sobre as águas, mas perceber o que já está acontecendo enquanto você caminha sobre a terra. O corpo guarda o que a boca cala, porque ele é fiel à sua história. Ele não esquece os traumas, mas também não esquece a sua capacidade de regeneração. Cada silêncio que você contou ao longo dos anos é uma semente de consciência. Se você parar de lutar contra esses silêncios e começar apenas a observá-los, eles deixam de ser um peso e passam a ser a própria substância da sua sabedoria. Você não está atrasado, você não está quebrado, você está apenas em processo. O futuro continuará sendo uma direção, mas deixará de ser o único lugar onde a vida está guardada. Você continua caminhando, planejando e construindo, mas sem adiar a experiência de ser quem você é agora. Se este fluxo de pensamento fez sentido para você, eu te convido a deixar o seu comentário. O que o seu corpo tem guardado ultimamente? Quais são as palavras que você tem contado em silêncio, mas que ainda pesam no peito? Quais verdades você tem medo de plantar? Compartilhe sua percepção sobre o tempo, sobre o seu deslocamento e sobre a sua experiência de habitar esse mistério que chamamos de existência. Se você ainda não faz parte desta nossa comunidade que busca a essência de quem somos através da quietude consciente, sinta-se em casa para se inscrever na raiz do silêncio. Aqui, nós não apenas pensamos, nós aprendemos a sentir o peso e a leveza de estarmos vivos. Até a próxima descoberta do que habita o seu território interno. Que o seu silêncio seja, hoje, um lugar de descanso e não de fardo. Fique em paz e até o nosso próximo encontro sob a superfície das palavras.